Nesse livro aparece outra vez o nome de Isildinha em uma personagem minha. A primeira vez que isso aconteceu foi há uns 10 anos, nos contos que publiquei. Esse nome pertence a uma personagem real da minha vida. Eu era menininha em Jaú, minha família não tinha muito dinheiro, e perto de onde eu estava havia uma casa mais rica, onde morava uma menininha mais ou menos da minha idade. Me convidaram para brincar com ela, eu fui. Nessa casa havia um jardim muito bonito na frente. E nesse jardim uma aléia circular em volta de um canteiro ou fonte, não lembro. A nossa brincadeira era de correr uma atrás da outra. Eu corria atrás dela, ela corria atrás de mim aos gritinhos. Aí, de repente, eu resolvi dar uma meia volta e me encontrar de frente com ela. Consegui. Mas em vez de um encontro, dei um encontrão. Eu já era um pouco dentuça na época e um pouco mais alta. Enfiei os dentes sem querer na testa dela. Espirrou sangue. Nunca mais soube da menininha e esqueci o episódio. Quando escrevi aqueles contos, nos anos de 2000 e pouco, eu precisava de um nome para a personagem principal, que era uma mulher completamente idiota, muito fácil de ser machucada pelos outros. Foi quando me lembrei do episódio da infância. A menininha se chamava Isildinha. Nunca pude colocar uma personagem Isildinha na primeira pessoa. Isildinha é sempre ela, nunca eu. Nunca pude assumir tamanha fragilidade, essa facilidade com que às vezes me machuco. No por escrito também. A Isildinha é uma ela. A eu se chama Valderez. E esse nome também tem uma história. Conheci uma Valderez muito superficialmente pelo Facebook não faz muito tempo. Eu precisava de um nome com essa sonoridade, terminado em es. O Valderez é falso. A sonoridade de Valderez é verdadeira. Uma terceira personagem do livro é a Molly. Pus no meu site uns poucos desenhos antigos que fiz ao mesmo tempo em que escrevi os contos da Isildinha há 10 anos. Eu queria que esses desenhos tivessem entrado no livro, mas não consegui que os editores gostassem deles tanto quanto eu. Os desenhos não foram feitos como sendo a Molly, já que foram feitos durante a escrita dos contos, onde não há Molly. Mas já eram a Molly. Digo, a Molly real, a pessoa que deu origem à Molly. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Fiz os desenhos naquela época, porque precisava dar uma cara à Isildinha e não podia dar a cara que a Isildinha de fato tinha e que era minha. Já expliquei. Nunca pude me assumir como Isildinha. Então desenhei essa pessoa real que eu achava também era uma Isildinha. Depois não mexi mais nos desenhos, não os vi. Quando fui escrever sobre a Molly, me lembrei dos desenhos e me apoiei neles. Percebi então que a Molly era a menos Isildinha de todas as personagens femininas do por escrito. Livre e agressiva, na Molly não colava o nome de Isildinha. Molly pôde ser mostrada desse jeito por mim, no por escrito, eu que não sabia que ela era assim, graças a esses desenhos que, eu achava, tinham sido feitos para mostrar o contrário disso. Mais um olhar, portanto, que dirigi, sem saber que o fazia, ao lugar errado. Mais uma coisa que vi e vivi, sem saber na hora o que estava vendo e vivendo. O que descobri ao escrever o por escrito é que minhas Isildinhas, afinal, podem ser bem agressivas. De resto, minhas histórias são sempre coisas que de fato aconteceram. Comigo ou com pessoas próximas, histórias que eu vi, vivi ou ouvi, às vezes acontecidas com pessoas nem tão próximas, mas que se tornaram próximas ao viverem uma história que poderia ter sido minha. Com esse eu que aparece e some, essa Isildinha, que pode ser essa ou aquela, eu não quis fazer esse vídeo de apresentação com minha própria cara como imagem. Que cara seria? Me lembrei então do filme do Antonioni. O Deserto Vermelho, de 1964, é um clássico do neorrealismo italiano. Quem quiser ver ele inteiro, está no YouTube em várias versões. Nele, assim como no meu livro, as personagens aparecem ou desaparecem sem que se veja exatamente quando, apesar de todos os detalhes estarem lá. E peguei o filme também por causa dos cenários. Em O Deserto Vermelho, como no meu livro, as pessoas estão sempre em lugares que não são os delas.
de passagem, por acaso ou simplesmente perdidas.